Pessoal, não adianta, né? Mas é mais um estudo que eu trago aqui sobre as nossas mulheres atuais. Não adianta, não adianta os caras aí ficarem brabos, fazerem vídeos para defendê-las, porque assim o número de estudos sobre o comportamento feminino, que não é nada confortável, é fantástico. Elas estão conseguindo bater todos os recordes de bizarrices e de coisas ruins. Então, está cada vez mais difícil para os defensores delas, tipo um Mangina moderno da vida, inventar pensamentos mirabolantes para salvar o lado delas. As coisas que inventam, vocês podem notar, esses estudos é só referente às mulheres. Quando se fala dos homens, parte de feministas de carteirinha, ou a mídia infestada de feminista. Então, assim, parte do movimento feminista. Aí elas começam a inventar coisas dos homens. Mas são coisas que elas tiram de suas universidades, das suas universidades de estudos feministas, dos seus departamentos de estudos feministas, coisas sem nexo com a realidade. Agora, nós trazemos aqui estudos de várias universidades de todo o mundo. E a coisa, sim, ela se torna cada vez mais algo que eu quero abordar aqui, que os homens estão sendo substituídos. E isso eu já venho avisando faz tempo. Os homens, eles estão, para as mulheres, eles estão sendo ainda necessários se elas precisarem deles. No momento em que elas se sentirem confortáveis financeiramente ou alinharem as suas vidas, arrumarem com quem deixar seus filhos, se forem mães solteiras, elas começam a ignorar os homens. Aí começa aquele festival de exigências absurdas, que vocês já conhecem. Então eu trago um estudo aqui que me passou despercebido na época. Eu não tinha visto. Que já vem de 2018 essa notícia. Mais uma delas. Lógica, já quero avisar aqui, logicamente eu sei daquela história da Dog Pill. Mas não é esse o tema que eu quero me concentrar. Eu quero me concentrar no fato das mulheres estarem cada vez menosprezando mais os homens. Esse fator. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Mulheres dormem melhor ao lado de cães do que ao lado de homens, diz estudo. Esses estudos aqui, alguém pode dizer que é algo fantasioso, forçado, mas não. Eu já disse aqui que eu acredito nesses estudos. Por quê?
Por que que eu acho que elas estão se sentindo melhor ao lado de cães? Porque eu vejo mulheres chegando na frente das clínicas de animais de estimação aos montes, descendo de carrões com seus cachorrinhos no colo. Então não é algo fictício, é real. Às vezes saem com 4, 5 cachorros na coleira, passeando. Eu vejo aquilo ali, né, e fico pensando, não tem jeito mais, né? Uma pesquisa elaborada pelos professores do Canisius College, no estado de Nova York, descobriu que para as mulheres os cães são melhores companheiros de cama do que humanos ou gatos. Companheiros de cama, né, no sentido de dormir. O objetivo principal do estudo era avaliar o impacto que os animais de estimação têm na qualidade do sono. E para isso foram analisados os hábitos noturnos de 1.000 mulheres nos Estados Unidos. Segundo Christy Hoffman, PhD em comportamento animal, os cães têm os padrões de sono mais parecidos com os humanos. Enquanto os felinos se levantam muitas vezes durante a noite, os cachorros tendem a permanecer na cama. Isso sugere que os gatos criam mais perturbações durante a noite. Além disso, descobrimos que as donas de cães tinham horários de dormir e acordar mais consistentes do que as que possuíam gatos, disse Hoffman. E, quando comparados aos parceiros humanos, os cachorros também tiveram vantagem. De acordo com Hoffman, não é incomum os casais irem para a cama e acordarem em horários muito diferentes, o que certamente pode atrapalhar o sono. O estudo mostrou que os cães se adaptam melhor à agenda de suas donas do que os seus próprios cônjuges. Aí é que está, meus caros. As mulheres hoje em dia elas querem a mais absoluta os mais absolutos privilégios, as mais absolutas vidas que as satisfaçam. Elas não querem passar por nenhum tipo de perrengue. Por acaso, existe algum estudo referente aos homens que preferem dormir com pets do que suas mulheres? Não. O homem, ele aguenta. Ele suporta. Se a mulher tiver que levantar de madrugada para trabalhar. Agora, elas não. Elas não querem mais ser perturbadas. Elas se sentem incomodadas, ou seja, a figura masculina está sendo cada vez mais descartada. Vocês podem ver, por exemplo, na hora do divórcio. Uma mulher se divorcia de um marido de uma convivência de 8, 10 anos com filhos, como se estivesse se separando, como se estivesse tratando com um homem estranho. Ela pega um rancor, um ranço do ex-marido que é inexplicável. É como se aquele homem não tivesse participado da vida dela durante anos e anos. Mulheres separadas ou viúvas, elas esquecem o marido num estalar de dedos e já arrumam outro para sair desfilando na cara dura nas ruas. Então, meus caros, vocês pensam que elas têm algum apego por vocês? Se alguma vez na história tiveram, agora não tem mais.
O homem é um ser utilitário. Quando der no jeito, elas saltam fora. Por fim, as mulheres que dividiram a cama com seus cachorrinhos relataram que se sentiram mais confortáveis e seguras. Os pets passam essa sensação, pois sempre alertam os seus donos contra um possível invasor ou outro tipo de emergência. Então elas que peçam dinheiro para os seus cachorros. Para pagar as despesas da casa, para comprar comida, comprar gasolina, elas que peçam para os seus cachorrinhos. Mas daí o homem é útil. Aí o homem serve. Ele é o caixa eletrônico daí. Christian Hoffman afirma que o estudo necessita de aprofundamento, mas só é importante para analisar pequenas perturbações que atrapalham o sono e são facilmente esquecidos pelas pessoas. Quanto aos germes, ela diz que não há preocupações desde que o animal esteja corretamente cuidado e vacinado. Isso aqui é uma mentira, porque mesmo que o cão esteja bem cuidado e vacinado, ele costuma lamber aí em partes que não são bem limpas, né? E aí as mulheres dão até beijinho nos cachorros. Então, pessoal, coloquem isso na cabeça de vocês aí. Vocês que pretendem casar ou que estão casados, vocês são meros provedores utilitários. Se durar o casamento, vocês vão ter que suportar coisas terríveis. Se vocês quiserem fazer valer a palavra de vocês, vocês vão ganhar uma separação. E se vocês tiverem bens e filhos, aí vocês vão conhecer o inferno na terra. Então, para o que eu digo aqui, para o homem, atualmente, compartilhar uma vida, uma casa, filhos com a mulher atual não tem chance nenhuma. Não dá para fazer esse acordo. É inviável. Até mais, meus caros.